Já estamos no último bloco, junto com o psiquiatra David Souza Lima. A pessoa que ouve vozes, tem alucinações, também se sente perseguida demais. Será que são alguns sintomas de esquizofrenia? Ele vai responder uma pergunta. Aliás, tem gente ao vivo agora, né, Sol? Tem sim, lindo Luquinha. A Nancy. Oi, Nancy, boa tarde. Alô? Oi, boa tarde. Pode Tudo ficar. bem? Tudo bem, obrigada. Alô? Oi, Nancy, tira o som da sua TV, que você escuta a gente melhor pelo telefone, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Obrigada por estar aqui com a gente. Nada. Diga lá, minha linda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, pode falar. Eu queria saber que há muito tempo eu tinha um amigo da minha mãe internado no hospital. E naquele dia, no segundo dia que eu soube que ele estava no hospital, eu vi uma voz na cabeceira da minha cama falando: o Hélio morreu. Eu falei: mas quem será que veio falar comigo? Que eu não conhecia a pessoa. Era amigo da minha mãe. Aí, naquele dia, à tarde, eu soube a notícia que ele faleceu. Entendi. Mas eu vi de manhã a voz na cabeceira da minha cama. Entendi. Vamos tentar explicar o que pode ter sido isso, né? Isso não é esquizofrenia, né? Existem relatos de pessoas que às vezes ouvem voz, ou a questão da mediunidade, esse aspecto mais intuitivo, muitas vezes que a mulher tem muito mais aguçado do que o homem. Então ela pode ter de alguma maneira percebido que o paciente já não estava bem e de alguma maneira uma mensagem veio para ela. Isso não é esquizofrenia. Agora, explicar exatamente como ela ouviu essa voz fica um pouco difícil. Exatamente. Nem tudo é esquizofrenia, né? Eu e os filmes, e o Luquinha, tem um outro filme muito legal que também conta a história verídica de um acidente que teve nos Estados Unidos, numa ponte, morreu muita gente, que chama A Última Premonição. Foi uma história verídica e um jornalista que escutava essas vozes. Né? Olha, esse daí eu não conheço, só vou assistir. Bora rapidinho ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Deixa de ver. Após viver uma vida inteirinha aí sem patas, o cachorro Koala finalmente ganhou próteses. Ele é em Bangkok, aí na Tailândia, e o cão perdeu suas pernas aos 9 meses de idade, quando as duas perninhas aí dianteiras foram cortadas em um ataque de fúria de um vizinho que encontrou o cachorro aí mastigando um par de sapatos. Solange. E agora, olha, ele voltou a andar, que bonitinho. Foram 10 anos sem andar, né, Solange? Olha o rabinho dele, que super bonitinho. Animado, você vê que felizinho? Você vê como a gente tem que aprender com esses bichinhos, né? Muito. Tá feliz, não leva mágoa, não leva tristeza. O que passou, passou. Ele tá se importando com o agora, olha lá. Tá feliz de estar andando, né? Como a gente tem que aprender com esses anjos aí de agora 4 patas, né, Luquinha? Perguntinha do Face, quer que eu faça Tem aqui? um monte aqui, na verdade, Solange. Só juntar várias perguntas aqui, que tem bastante gente participando. Obrigado pela confiança de vocês. Até puxar a pergunta do Fernando também. Como que a gente pode ajudar alguém que é esquizofrênico a entender que é esquizofrênico e buscar ajuda? Então, eu acho que a família tem um papel fundamental nesse aspecto, né? Porque a família que vai perceber essas alterações de comportamento, vai ver que existe um prejuízo funcional com aquela pessoa. E aí mostrar para o paciente que, olha, você vai passar numa consulta, vai ter uma abordagem multidisciplinar e falar, não só falar, mas mostrar que ele vai melhorar. E melhora normalmente com o tratamento, né? Essa abordagem multidisciplinar. E aí o paciente, quando tem uma resistência, mas ele percebe que está melhorando, essa resistência tende a diminuir. Então funciona bem. Ok. Nós temos com uma querida aí na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Quer dizer seu nome? Luzia, de Oi, Jacareí. Luzia. Obrigada, Luzia. Fica à vontade, linda. Obrigada eu. Pode falar com o doutor. Ô, doutor, boa tarde. Boa tarde, Luzia. Então, doutor, eu tenho meu neto de 13 anos e quase todos os dias ele dormindo, ele levanta, ele faz as coisas dormindo, ele vai no banheiro dormindo. Ele está com o olho aberto, ele está dormindo. Então eu queria saber o que quer dizer isso. O doutor estava falando que a esquizofrenia, não que seja, viu, linda, mas é na idade mais jovem, né? Costuma abrir nos quadros mais jovens, de 15 a 30 anos, não que não possa acontecer depois ou antes, a prevalência é maior nessa idade. O quadro que ela está me descrevendo parece mais um quadro de sonambulismo. Né? Não me parece, não é um quadro de esquizofrenia típica. Então precisaria de passar por uma avaliação, até para ver por que ele está tendo esses, enfim, acordar e fazer as coisas, isso acontece às vezes. Então
sugeriria que marcasse uma consulta para fazer uma avaliação mais detalhada. Ah, entendi. Olha essa daqui, Luquinha. Ela diz que o avôzinho dela acredita que a iluminação das ruas, sabe a luz da rua quando entra pela janela, é um disco voador que vai abduzi-lo e quer atacá-lo. Ela quer saber se é pela idade ou se pode ser um quadro de esquizofrenia. Então, o paciente idoso normalmente não é um quadro de esquizofrenia. O mais comum no paciente idoso são os quadros demenciais, né? O quadro de a demência de Alzheimer e outros tipos de demência. E muitas vezes quando se tem um quadro demencial, sobrepõe-se um quadro psicótico, onde às vezes acontece isso, né? De que, olha, é um disco voador que está acontecendo isso, ou ouve vozes, tem delírios. Então, pode ser, o mais provável é ser um quadro demencial ou um quadro de delirium, que acontece com muita frequência também no paciente idoso, que é um distúrbio normalmente clínico. O paciente está com uma infecção urinária, está com uma pneumonia ou está com algum distúrbio clínico e isso gera alterações mentais também. Então, precisa de passar por uma avaliação clínica com um geriatra em primeiro momento. Entendi. No que a gente tem 1 minuto e meio. Doutor, rapidinho, como que é o tratamento para quem tem esquizofrenia? Boa. Existe cura para isso? Não, a esquizofrenia é uma doença que não tem cura até o momento e o tratamento, como eu disse, é um tratamento com uma abordagem multidisciplinar. Mas existem medicações, que são os antipsicóticos principalmente, que a pessoa toma e normalmente aí esses aspectos de delírios, de alucinações, desaparecem. Então a pessoa começa a funcionar bem, começa a se sentir melhor e a abordagem da equipe inteira. Né? A Martim quer saber quando deve haver internação, quando a pessoa tem que ser internada. A internação normalmente ela ocorre quando a pessoa está num surto e ela está se colocando numa situação de risco. Não só ela numa situação de risco, mas às vezes ela pode colocar outras pessoas em situação de risco. Então quando o paciente começa a ficar agressivo, ele está ouvindo voz, olha, tem uma pessoa que vai me matar e aí ele sai na rua, acha que alguém está querendo matar, fica agressivo, pode bater ou às vezes até matar outra pessoa. Então, colocou-se em situação de risco ou outra pessoa em situação de risco é um dos critérios para internação psiquiátrica. Rapidinho, me veio a palavra psicopata agora na cabeça. A gente sabe que o psicopata ele não tem sentimento nenhum. O esquizofrênico tem ou não? O psicopata é um transtorno de personalidade, Sim. né? Então é uma outra coisa, a pessoa tem normalmente a consciência do que está fazendo e faz. O esquizofrênico, ele tem uma afetividade, ele tem sentimento, mas isso muitas vezes está muito diminuído e fica não muito aparente. Então ele tem um distúrbio da afetividade. A gente chama até de um embotamento afetivo, mas existe. Entendi. Gente, como a mente da gente guarda algumas coisas, né, que só por Deus mesmo para entender. Doutor Davi, eu quero agradecer demais sua presença. Volta esse ano ainda, hein? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada por tudo. Um grande abraço a toda a clínica e o papai, que é um grande psiquiatra aqui da nossa região. Obrigada, Obrigado. Zóio Verde, vamos achar seu notebook. Se Vamos preocupa sim, não. gente. Ai, ora por mim, por favor, viu? Beijo forte para vocês, grande abraço. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Aliás, amanhã a gente vai sorrir bastante. Vamos sorrir porque a gente vai achar o seu notebook e a gente vai sorrir porque o Doutor Sorriso vai estar aqui com a gente. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Vai viver, esquece da opinião negativa dos outros, se pega em Deus e vai ser feliz, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.